muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, acabó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Buenos días, hermanos, sean todos muy bienvenidos a la casa del Señor. Una vez más nos reunimos a través de esta pantalla o pequeña pantalla y bueno, para escuchar su palabra, para escuchar lo que el Señor ha preparado a través de nuestro pastor Alfredo. Así que sean todos cordialmente bienvenidos. Ahora también quiero dar la bienvenida, muy buenos días a todos ustedes, que el Señor los esté guardando, los esté cuidando cada uno, que el día de hoy sea un día de tranquilidad en este proceso electoral que hay con el tema del plebiscito, que el Señor tome el control de toda la situación y de todas las personas para que se dé con total normalidad. Antes de pasar a la oración, me gustaría que leyéramos el Salmo 30, versículos 4 al 5, y dice así: Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira,
pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y la mañana vendrá la alegría. Salmo 30. Amén. Señor, pido que todos cierren sus ojitos para hacer una pequeña oración y dar inicio a este servicio como todos los domingos. Padre Celestial, primeramente te damos las gracias por este hermoso día, Señor. Gracias porque tú nos has guardado y nos has cuidado toda la semana. Siempre nos has estado acompañando, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Gracias porque has guardado, Padre, a cada uno de mis hermanos. Has ayudado al enfermo, has ayudado al necesitado, Señor. Gracias porque siempre te tenemos a ti, acompañándonos en cada una de las situaciones. Hoy el día especial lo ponemos delante de ti, Señor, porque está el tema del plebiscito, Señor. Ponle sabiduría y conocimiento a todas las personas, Señor. Pero sobre todo, dale tranquilidad en su corazón, Señor, para que no hayan alboroto, para que no hayan problemas, Señor. Sea opción A o opción B, Señor, es lo que tú defines, Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Te ponemos delante de ti también en este instante para que seas tú tomando el control y le des la sabiduría a nuestro pastor Alfredo, quien va a traer la palabra el día de hoy y nos va a alimentar, Señor. Pero sobre todo nosotros que estamos escuchando, Padre, que seas tú, Padre, abriendo nuestras mentes, nuestros corazones, para que esa palabra tuya, sabia, sea de bendición para nuestras vidas y que, por favor, Señor, pueda crecer como un árbol frondoso y lleno porque cayó en tierra fértil, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Amén y amén. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Sale el sol, es un nuevo amanecer. Cantaré a ti otra vez. Sea lo que venga, confiaré en ti. Alabaré en el anochecer. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres paciente y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final.
10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré. Olá, les saludo en la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Que bueno que podemos estar nuevamente aqui juntos, mesmo que aún de forma virtual. Nosotros durante a semana também nos encontramos em los grupos pequenos de comunhão, donde temos momentos de reflexão, momentos de oração, intercessão, momentos de cuidado mútuo. Eres nuestro invitado, nuestra invitada a participar também destas instâncias. E hoje nós finalizamos nossa série de mensagens que está basada em o livro Confie em Sua Palavra, do pastor Kevin DeYoung. Eu creio que ha sido um tempo de reflexão e bendição para todos nós outros. Eu recuerdo que se perdiste alguno de los mensagens ou se te gostaria ver novamente alguno de ellos, todos estão disponíveis em nossa página de Facebook e nosso canal de YouTube. E em la última semana, nós hablamos que podemos ver em el texto de 2 Timoteo 3, 14 a 17, 4 razões por las que devemos permanecer em las Escrituras. Nuestra história, la capacidade de las Escrituras, la originalidade de la Escritura e la funcionalidade de la Escritura. E de estas vimos las duas primeiras, e hoje concluiremos las últimas duas. Assim que leamos novamente este texto. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 17. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corrigir y para instruir en la justicia, a fin de que el servo de Dios esté inteiramente capacitado para toda buena obra. Nós somos exortados a considerar a originalidade da Escritura. E por originalidade, não me refiro à criatividade ou maestria da Escritura, sino que estamos usando a palavra mais literalmente para ser referência à origem da Escritura, de onde vino e quem é responsável por ela. Em 2 Timoteo 3,16, se dá a resposta reconocidamente e merecidamente famosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Sin embargo, em los 2 últimos siglos aproximadamente, alguns eruditos han tratado de argumentar que a Escritura é inspirada em o sentido de que é um livro inspirado e que pode inspirar-nos. Pero um teólogo chamado B.B. Warfield simplesmente demoliu esta nova interpretação. E isso mais de 100 anos atrás. Ele concluiu de uma forma compreensiva, depois de uma meticulosa erudição, que a palavra grega Theopnestos, que é traduzida como inspirada por Deus em las versões hispânicas, expressa primordialmente a origem da Escritura, não sua natureza, nem muito menos seus efeitos. E Warfield aclara com mais detalhe.
Los escritores bíblicos no conciben las escrituras como un producto humano inspirado por el Espíritu Divino e, consequentemente, aguzado por suas qualidades ou dotado de novas qualidades, sino como um produto divino produzido através de la instrumentalidade de homens. Por isso, a inspiração da Escritura é um hecho estabelecido em el passado, não um sucesso que nós esperamos que suceda em el futuro. A Escritura não só inspira, sino que é inspirada. Não é só exalada, é infundida. Como a expressão verbal do senhorio de Cristo, a Escritura leva em si todo o peso da autoridade divina, porque proviene completamente de uma origem divina. E lo mais maravilhoso é que isto é verdade para toda a Escritura. Cada livro, cada capítulo, cada linha, cada palavra, todo em ella é inspirado por Deus. Não só as partes, obviamente, teológicas ou as memoráveis, nem só as partes que nos comovem. Todo em ella, história, cronologia, filosofia, cada verdade que a Bíblia afirma deve ser tomada como verdade de Deus. Cada palavra em la Bíblia está aí porque Deus lo quiso assim. Por lo tanto, nós devemos escuchar a la Bíblia e permanecer em ella e sujetar-nos à sua enseñança de la Bíblia, porque é a Bíblia de Deus. É a Bíblia de Deus, tanto os escritos sagrados do Antigo Testamento, que Pablo antes que nadie tinha em mente, como os escritos inspirados para a igreja do Novo Pacto, como Pablo entendeu que ele mesmo estava dando, e lo declara isto em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Assim que não deixamos de dar graças a Deus, porque al oír ustedes a palavra de Deus que les predicamos, la aceptaram não como palavra humana, sino como lo que realmente é, palavra de Deus, la qual atua em ustedes los creyentes. E também, da mesma forma como Pedro entendeu que estava em el processo de ser escrita. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 15 hasta el 16. Tenham presente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, tal como les escreveu também nosso querido hermano Pablo, com a sabedoria que Deus lhe deu. Em todas suas cartas se refere a estes mesmos temas. Há em elas alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes e inconstantes tergiversam, como lo fazem também com as demais escrituras, para sua própria perdição. Agora, também é crucial compreender que se toda a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, há uma unidade ao largo de las páginas de la Bíblia. De todas as maneiras, sem minimizar as diferenças de gênero e autoria humana, nós sempre devemos acercar-nos à Bíblia esperando reconciliar completamente os distintivos teológicos e também as aparentes discrepâncias. A unidade da Escritura também significa que devemos deshacer-nos de uma vez e para sempre da ideia da importância das letras rojas em algumas versões da Bíblia, como se as palavras de Jesus foram realmente os versículos mais importantes na Escritura e tiveram mais autoridade e foram de alguma maneira mais diretamente divinos que outros versículos. Uma compreensão evangélica da inspiração não nos permite apreciar mais as instruções do Evangelho que as instruções em outras partes da Escritura. Todo é inspirado por Deus. Se nós leemos sobre um tema diretamente de la pluma de Pablo em Romanos, por exemplo, não tem menos peso ou relevância que as palavras de Jesus que leemos em Mateus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, não só as partes habladas por Jesus. A misericordiosa autorrevelação de Deus nos chega através da palavra hecha carne e por la palavra de Deus escrita. Estes dois modos de revelação nos revelam um Deus, uma verdade, um caminho
e um conjunto coerente de promessas, de advertências e mandamentos para los que vivir. Não devemos tratar de conhecer a palavra que é divina aparte de las divinas palavras de la Bíblia. E não devemos ler as palavras de la Bíblia sem ter ojo puesto em la palavra encarnada que é Jesucristo. Quando se trata de ver a Deus e sua verdade em Cristo e em la Santa Escritura, uno não é mais fiável, nem mais confiável, nem mais relevante que outro. La Escritura, porque é inspirada por Deus, possui a mesma autoridade que o Deus homem Jesucristo. La sumisión a las Escrituras é sumisión a Deus. La rebelião contra las Escrituras é rebelião contra Deus. E la Bíblia não pode falhar, flaquear ou errar, de la mesma maneira que Deus não pode falhar, flaquear ou errar. Este alto conceito da Escritura como a palavra de Deus inerrante e inspirada por Deus ha sido posição de los cristianos desde o princípio da Igreja. Veamos alguns exemplos. Clemente de Roma, que viveu de 30 a 100 depois de Cristo, descreveu as Sagradas Escrituras como a verdadeira expressão do Espírito Santo e añadiu que em ellas não ha sido escrito nada que seja malo ou falso. Irineu, que viveu de 120 a 202, afirmou que os escritores bíblicos foram llenos de conhecimento perfeito sobre cada tema e eram incapazes de uma declaração falsa. De acordo a Orígenes, que viveu de 185 a 254, os volúmenes sagrados foram completamente inspirados por el Espírito Santo e que não há nenhum passagem, já seja em la lei, em los evangelhos ou em los escritos de um apóstolo, que não proceda de la fonte inspirada de verdade divina. Agostinho, que viveu de 354 a 430, explicou em uma carta a Jerônimo: he aprendido a atribuir estes livros que são de um rango canônico e solo a eles tal reverência e honor que creio firmemente que nenhum solo erro devido a algum autor pode ser achado em nenhum de eles. E Jerônimo, que viveu de 393 a 457, declarou que as Escrituras são a fonte mais pura, escrita e editada por el Espírito Santo. Aquino, que viveu de 1225 a 1274, sostém assim: el autor de la Sagrada Escritura es Deus. Calvino, que viveu de 1509 a 1564, e fazendo um parênteses, nós em los próximos dias vamos estar celebrando 503 anos de la Reforma. Que tremendo poder saber que através de esto que ocorreu em la história, Deus hizo com que a Bíblia chegara a nós outros, a nossas manos, em nosso idioma. Que tremendo esto, que bendição! Temos que dar glória a Deus e graças a todos que participaram deste movimento. Pero Calvino afirmou que se seguimos as Escrituras, seremos salvos del peligro del error, que temos que abraçar sem achar nenhuma falha todo o que seja ensinado em la Sagrada Escritura. La devemos a la Escritura a mesma reverência que la devemos a Deus. Em la Escritura, Deus abre sus santíssimos lábios. E os apóstolos eram escribas seguros e genuínos do Espírito Santo. Mira que não seria difícil continuar para multiplicar as citas como estas de Calvino e também de seu conceito de la inspiração, que estava lejos de ser uma novela. Hasta hace bastante pouco, os cristianos de todas as tradições haviam dado por sentado a completa confiança e compreensiva veracidade da Escritura. Adotar o mais alto conceito de la inspiração como originada por Deus mesmo não foi o invento de alguma tradição, teólogo ou escola. Simplesmente foi parte de lo que significa ser cristiano. Pero nós também devemos considerar a funcionalidade da Escritura.
La última razão que Pablo dá para permanecer em las Escrituras é sua funcionalidade. E esta poderia parecer uma pobre razão para permanecer com a palavra de Deus, especialmente depois de mirar todas as implicações do término teopneustos. Pero para Pablo, a funcionalidade da Escritura é a conclusão de todo seu argumento. É a recompensa e o propósito de toda sua estupenda teologia. A Escritura é útil para ensinar. Nos disse quem é Deus e o que Ele demanda. Nos disse quem somos nós outros. Por que estamos aqui? De onde vinimos e aonde vamos? Nos habla de amor e matrimônio. Nos habla de la vida antes de nossa vida e de la vida depois de la muerte. Principalmente, nos habla sobre o pecado e o perdão. Sobre Cristo e la cruz, sobre como é que estamos perdidos e como ser achados. E porque a Escritura nos disse o que nos disse, podemos confiar plenamente em todo o que disse a Escritura sobre todo isso. A Escritura também é útil para redarguir e corrigir. A palavra condena e consuela, convence del pecado e reconforta. Ella nos detém quando arruinamos as coisas e nos põe em bom caminho novamente. Deus nos deu a Bíblia porque nos ama lo suficiente como para dizer-nos que pensa e como devemos viver para ter uma vida buena, uma vida plena, uma vida bendecida. A Escritura também é útil para instruir-nos em justiça. Mira, nadie tem êxito em los níveis mais altos de los deportes sem exercitar-se, sem treinar. Nadie chega lejos em la música sem muita prática. Nadie sobressale em erudição sem anos de estudo. E nadie chega lejos em la escola de santidade sem horas, dias e anos em la palavra de Deus. Tu e eu não maduraremos tão rapidamente, nem ministraremos tão efetivamente, ou viviremos tão gloriosamente, sem sumergirmos em la palavra de Deus. E se vamos a ser cristianos competentes, necessitamos da Bíblia. A Bíblia nos edifica, a fim de que possamos resistir durante o sofrimento. Nos dá discernimento para tomar as decisões difíceis. Nos dará suficiente força para ser pacientes com outros e nos hará suficientemente pacientes para responder com amabilidade quando outros nos lastimam. A Bíblia nos impulsará a levar comida a uma madre primeriça e a orar por la gente em suas camas de hospital. A Bíblia nos equipa para ser amantes de la verdade e seus proclamadores. Nos enviará a cuidar dos pobres e dar a bem-vinda ao estrangeiro. Não há limite para o que a Bíblia pode fazer por nós outros, para nós outros e através de nós outros. Nunca poderemos deixar atrás a Bíblia, porque ela sempre busca hacer-nos crescer. A Bíblia só não resulta prática para o imaduro e só é irrelevante para os tontos que creem que quase todo é novo debaixo do sol. Amém? Começamos esta série de mensagens com um largo poema chamado Salmo 119. Um poema de amor que habla de cantar, hablar, estudar, memorizar, obedecer e alabar a palavra de Deus. Esta dinâmica que o pastor De Young utilizou em seu livro, começando com a aplicação, como ele declara, tinha a esperança de que para o final, o gozo e a confiança em el coração del salmista explotariam também nos nossos corações, porque al fim e al cabo, com todo o que nós sabemos sobre a Bíblia e de la Bíblia, devemos ter nossos corações sintonizados para a alabança e nossas mentes preparadas para a ação. E sabes que devemos estar preparados para continuar em la verdade,
continuar en la verdad de la palabra de Dios y en la lectura de la palabra de Dios, escuchándola con atención y continuar creyendo todo lo que es afirmado en la palabra de Dios. Nosotros vivimos en un mundo que premia el nuevo, lo progresivo, lo evolucionado. ¿No es así? Nada más es absoluto e imutável. Por eso, más que en ninguna otra era, nosotros necesitamos recordar de la declaración que se encuentra en la carta a los Hebreos. Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Glória a Dios por esto. Nuestro Dios no cambia y nosotros podemos confiar en Él. E dado que Ele sigue sendo el mismo, lo mismo sucede com sua verdade, lo que significa que às vezes a constância é a melhor parte do valor. Queridos, a verdade já foi revelada, por isso devemos creer, como Jesus, que sobre todo lo demás, a coisa mais fundamental que podemos dizer sobre a palavra de Deus, entre cientos de coisas que podemos e devemos dizer, é que a palavra de Deus é verdade. Juan 17, versículo 17. Santifica-los em la verdade. Tu palavra és la verdade. Nós outros não estamos seguindo fábulas artificiosas. Quando cada um de nós outros cheguemos a la situação de ter la muerte e la eternidade a la vista, é que poderemos conceber o enorme peso e importância de las verdades declaradas em el Evangelho. Não há palavras que possam expressar o que se necessita em la hora de nossa morte. Pero sí, há palavras para sostenermos en este momento. E em cada momento, desde esta hora hasta que aquele momento chegue. São as palavras de la verdade. As palavras de vida. As palavras inspiradas por Deus de la Sagrada Escritura. Palavras que nunca falham nem fracassam, que exaltam a Cristo e que nos foram dadas por el Espírito Santo de Deus. Queridos, isto é algo muito sério. Permanecer em las Escrituras pode parecer algo de pouco peso agora, pero sentiremos su peso algum dia. Chegará um tempo quando se mostrará se nossa vida foi fundamentada em trivialidades ou realidades. Por lo tanto, não debilitemos nosso compromisso com nossa inquebrantável Bíblia. Não nos desviemos de sua divinamente exaltada verdade. Não vacilemos em nosso deleite e desejo. Deus ha hablado. E através de esta revelação, Ele todavia habla. Em última instância, nós podemos crer em la Bíblia porque creemos em el poder, la sabedoria, bondade e veracidade del Deus, cuja autoridade e verdade não pode ser separada de la Bíblia. Nós confiamos em la Bíblia porque é la Bíblia de Deus. E como estamos falando de Deus, temos toda a razão para confiar em sua palavra. Que o Espírito Santo, que inspirou as Escrituras, dê a cada um de nós outros o entendimento espiritual, cada vez que abrimos a palavra de Deus, nos guiando nesta aprendizagem e posta em prática de todo o que Deus declara. Amém. Assim seja em tu vida e em minha vida. Oremos ao Senhor. Senhor, queremos te dar graças, Senhor. Graças, Senhor, porque tu palavra, Senhor, és a verdade. E nós outros podemos confiar em ela. Podemos confiar em ela porque ela é tua essência, Senhor. Porque tu la inspiraste para que chegara a nossos ouvidos, a nossos olhos, e que pudéramos compreender quem eres tu, quem somos nós outros e como nos relacionamos. Graças, Senhor,
porque apesar del pecado, apesar de los errores, de la desobediência, tu nos chamas a esta reconciliação contigo. Graças, Senhor, porque tu estás de braços abertos. Eu te pido, Senhor, por cada pessoa que está escutando este mensagem hoje, cada pessoa que nos ha acompanhado nesta caminhada em que nós outros hemos visto a importância e os fundamentos da palavra. Graças, Senhor, graças. Bendiz, Senhor, suas vidas, seus hogares, suas famílias, Senhor. Bendiz, Senhor, a cada uma destas pessoas que está buscando-te, Senhor, para que achem cada dia mais todo o que necessitam em suas vidas, porque tu eres a fuente e nós outros vamos a ti com humildade, sabendo que tu eres poderoso para hacer todas as coisas. Quero te pedir, Senhor, em especial por las pessoas que estão padecendo de alguma enfermidade. Há muitos enfermos, Senhor, que hemos orado por muitas pessoas conhecidas que estão bajo enfermidade. Te pedimos, Senhor, para que tu toque de sanação esteja presente na vida de cada um deles. Visita o Senhor em suas casas, em las clínicas, em los hospitais, Senhor. Visita o Senhor, anima o Senhor, fortalece o Senhor e sana o Senhor. Nós outros te pedimos. Te pedimos por aqueles que necessitam de uma resposta para um plano, para um sonho que têm e que querem saber como seguir adelante. Te pido, Senhor, que mostre o caminho e que seja clarito delante de seus olhos, que tenham paz ao tomar as decisões, sabendo que tu estás guiando cada decisão, Senhor. Guia-os para que tenham decisões sábias, Senhor. Quero te pedir por aqueles que estão sofrendo por alguma relação rota, alguma relação que foi despedaçada ou que está com problemas, sejam relações conjugais, relações entre padres e filhos, entre irmãos, entre amigos, entre conhecidos, Senhor. Te pedimos que tu seas o pegamento que une estas pessoas e que a relação seja sana. Te pedimos, Senhor, para que tenhamos paciência, para que tenhamos mansedumbre, para que tenhamos paz, para que tenhamos este espírito de reunião, esse espírito de restauração, Senhor. Te pido, Senhor, que nos use para realmente que as relações sejam vivificadas. Te pido isto, Senhor, sabendo que tu queres, Senhor, que nós outros sejamos instrumentos de amor. Por isso te pido, Senhor, que nós outros estejamos fluyendo tu amor todo o tempo, Senhor. Que o amor nunca se detenga em nossas vidas, Senhor. Que podamos entregar todo o amor que as pessoas necessitam receber, Senhor, sem esperar nada em cambio. Que nós outros sejamos instrumentos tuyos, Senhor. Te pedimos por aqueles que não te conhecem, Senhor, e que estão sofrendo porque não têm esperança, porque tu eres a esperança, tu eres o único que tem palavras de vida eterna. Graças, Senhor, graças, porque sei que te importam estas pessoas, Senhor, e por isso te pido por eles, Senhor, para que tenham a oportunidade de escuchar tu evangelho, que tenham a oportunidade de perceber a verdade que há por detrás de todas estas palavras, Senhor, e que puedan reconhecer a Jesucristo como o Senhor e Salvador de suas vidas. Graças, Senhor, graças. Te pido por aqueles que estão passando por algum momento de dificuldade em seu trabalho ou de dificuldade econômica, Senhor. Suple-o, Senhor, de todo o que necessitam para exercer um bom trabalho, para ser testigos tuyos, Senhor, também aí em seu trabalho, e que puedan receber de tus manos, Senhor, todo o que necessitam e que nada lhes falte, Senhor. Te pido, Senhor, por todas estas pessoas e também por los que não nombramos aqui, pero que também estão neste momento comigo entregando seu problema em tus manos, Senhor. Te pido, Senhor, para que entres com a provisão
em sus vidas, Señor. Que entres con la sanación, con el cuidado y con la dirección, Señor, en sus vidas. Gracias, Señor. Gracias te doy, porque tu palabra está disponible para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esto. Gracias. Ayúdanos, Señor, a realmente termos estas ganas de a cada nuevo dia buscar o alimento espiritual que nós necessitamos em tu palavra, Senhor. E que tu Espírito Santo nos guie a entender cada palavra, cada frase, cada capítulo, cada livro e toda a Bíblia. Nós queremos não somente entender para saber, senão que queremos entender para viver. Ajuda-nos, Senhor, a viver tu palavra em nossas vidas, que tu palavra seja viva em nossos corações e mentes. Te damos graças, Senhor, graças, em nome de tu Hijo amado Jesus. Amém e amém. Querido, querida, se algum dia tomaste a decisão de entregar tu vida a Jesus Cristo, mesmo que haya sido hoje, estás invitado, estás invitada a participar com nós de um momento muito especial em la próxima semana. Participar de la Santa Cena del Senhor. Assim que nosso encontro tem hora marcada, domingo às 11h30 da manhã, em vivo, através da ferramenta Zoom. Prepara-te la mesa, el pão, el jugo de uva ou el vino, para este lindo momento com tu Senhor. Nos vemos pronto. Que o Senhor te guarde bajo el gran amor del Padre. Que te guie bajo la direção e el consuelo del Espírito Santo. E te dê la paz del Príncipe la Paz, el Hijo de Dios Jesucristo. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco hoy tu brazo y tu perdón. El Señor en su trono está. Hoy te coronamos como rey, reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime
gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu brazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos como rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor.